O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, irmãs, nesse domingo, a Igreja nos dá a oportunidade de meditarmos sobre o 7º dom do Espírito Santo, o santo temor. O santo temor de Deus. Nosso Senhor Jesus nos repete 3 vezes neste Evangelho: não tenham medo, mas temei. Jesus vai dizer: olha, vocês têm medo das coisas deste mundo, mas eu vou dizer para vocês que vocês têm que temer mesmo. O santo temor de Deus não é um medo, não é aquele pavor de Deus, não é aquela alma que vê Deus como um juiz sempre colérico, sempre irado, sempre com raiva, e que está disposto a qualquer momento a jogar um raio no infeliz de um pecador. Isso não é o temor de Deus. Isso é quase que uma blasfêmia. Mas o santo temor é uma graça que o Espírito Santo nos dá de amar a Deus. É um amor filial a Deus que me faz temer ofender a Deus. Eu não ofendo a Deus porque eu tenho medo dele, porque eu tenho medo de ser castigado por ele. Mas eu não ofendo a Deus porque meu coração se sente incapaz de ofender um amor que me ama tanto. Este é o temor de Deus. E este temor teme uma única coisa neste mundo: ofender a Deus. O santo temor de Deus esclarece a nossa alma, purifica a nossa alma. Porque a gente vai se enchendo de medo neste mundo, e de certa maneira é uma coisa natural. O medo, às vezes, é uma reação até involuntária. Então, é impossível não sentir medo. Mas muitas vezes, nós nos deixamos tomar pelo medo das coisas deste mundo e nos esquecemos que aquilo que nós deveríamos realmente evitar é ofender a Deus.
Por isso que Jesus diz no versículo 28, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Nós nos esquecemos disso. Nós vivemos uma vida tão intramundana que nós achamos que a vida neste mundo é a única coisa que existe. Mas saiba que esta vida que você está vivendo agora, seja ela como for, é só um pedacinho da eternidade. A nossa alma é imortal. E nós não somos destruídos pela morte. O que é destruído pela morte é o corpo. Mas a alma continua viva, ela é imortal. Nós somos para sempre. A partir do momento que fomos criados, nós somos eternos. Eterno é só Deus. Mas uma vez que nós fomos criados, Deus nos sustenta no ser. E o corpo vai passar. Esta vida vai passar. Se você não morrer de doença, você vai morrer de velho, você vai morrer de acidente, alguma coisa vai acontecer. E seja com 15 anos ou com 115 anos, você morrerá e a sua vida acabará. E nada do que fizerem ao seu corpo, lá no fundo te fará mal. Mesmo que mintam em relação a você, mesmo que cortem os seus braços, mesmo que acabem com a sua dignidade, mesmo que um câncer destrua o seu corpo inteirinho, no dia da ressurreição, o seu corpo vai voltar. No dia do juízo final, todas as mentiras que foram declaradas a seu respeito serão desmentidas. Jesus disse no Evangelho, o que disserem ao pé do ouvido será proclamado acima dos telhados. Nada há de escondido que não seja conhecido. No dia do juízo, tudo será reparado, tudo será explicado, tudo será justificado. Portanto, Jesus está dizendo, não se preocupe com o seu corpo e, nesse sentido, com os temores deste mundo. Tudo vai passar. Mas, se você perder a sua alma se perderá para sempre. E a mesma perdição que a sua alma receber, o seu corpo receberá na ressurreição para sempre. Por isso Jesus diz, leio de novo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei. Veja, é o santo temor. Jesus não diz, tenham medo. Não, Jesus aqui está falando de virtude. Temei. Tenham este santo temor de ofender a Deus. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Será que nós tememos o pecado como nós tememos a doença? Será que nós tememos o pecado como nós tememos a velhice? Será que nós tememos o pecado como nós tememos a miséria e a fome? Será que nós tememos o pecado como nós tememos as catástrofes naturais? Porque agora o grande temor do momento é o sul vai congelar de frio e vai se engolir na água e o Mato Grosso vai secar, vai morrer todo mundo seco de calor. O El Niño chegou. Tem gente que está super preocupado com isso. E de certa maneira, claro, nós precisamos nos preparar. Sim, não somos bobos. Mas o negócio é o seguinte, se eu morrer, vamos supor que eu vou morrer de fome no El Niño.
Eu tenho que estar preocupado com o que vai acontecer com a minha alma depois. Será que não? Porque o El Ninho vai acabar. Quando o clima mudar de novo, El Ninho acaba. E depois ele volta de novo, todo ano tem, né? Mas a minha alma, uma vez que ela se apresentou a Deus, e ela foi julgada, nunca mais passará este julgamento. Será eterno. Você está entendendo? Que você só tem esta vida para salvar a sua alma e depois tudo será eterno. Entenda isto pelo amor de Deus. Mas as pessoas vivem como se elas não fossem julgadas. Nós temos medo de tudo, mas não temos medo do pecado. Nós deveríamos temer o pecado mais do que a própria morte. Porque aquele que vive em Cristo, a morte não tem poder sobre ele. Só que a gente não tem fé. Meus irmãos e minhas irmãs, para terminar, não ficarem mais assustados. Mas precisa, às vezes, se a gente não toma susto, a gente não acorda. Nós precisamos pedir o Espírito Santo. E pedir a Deus a graça do santo temor. Senhor, dá-me temer ofender-vos. Mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Te ofender, Jesus. Dizia São Domingos Sábio, antes morrer do que pecar. Antes morrer do que pecar. Antes morrer do que perder a vida eterna. Dá-me, Senhor, o santo temor. Derrama teu Espírito Santo e dá-me este amor filial. Temer te ofender não por medo. Sim, recebi um chacoalhão, às vezes é a primeira via. Mas depois desse chacoalhão, eu quero amor, Jesus, eu quero te amar. Porque é só o amor. Dá-me este santo temor de vos amar, de vos servir e de não vos ofender, Jesus. Não vos ofender. E se nós pecarmos, usemos os recursos que a igreja nos dá. Oração, penitência, confissão. Porque podemos pecar. Aliás, podemos no sentido de que pode acontecer. O problema não é quando caímos no pecado. O problema é quando nós não consertamos. Mas Jesus deixou a sua igreja, na sua igreja, todos os meios para que o pecado não domine sobre nós. A Santa Missa, como eu já disse, a vida de oração, a vida de penitência, o sacramento da confissão, tudo isso é para que a nossa fraqueza não nos domine. E se cairmos, possamos nos levantar e buscar o Senhor. O santo temor faz essas duas coisas. Primeiro, temer ofender a Deus. Mas quando ofende a Deus, confia rapidamente no amor de Deus e volta. Com confiança, sem medo de que Deus não vá me acolher, sem medo de que Deus vá me repelir, não. Jesus me quer, Jesus me chama, então eu volto, rapidamente, me reergo e começo de novo. E se cair, levanto de novo. E se cair, levanto de novo. E assim, o pecado não dominará sobre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.